O tema agora é transporte público coletivo em Teresina. Haja vista que nós temos um prefeito da capital eleito sob a bandeira de que daria solução para o problema em 90 dias. E o que nós vemos é uma prorrogação indefinida, já fazendo mais de 2 anos. Transporte público tem que ser levado a sério, porque a população de Teresina, os visitantes, aqueles que residem na nossa capital, não aguentam mais. Já estão desesperançosos com uma eventual solução. Pois bem, o que é subsídio? Tanto a gente anda a ouvir. Subsídio é uma forma que o poder público tem de ajudar com os custos operacionais, e aqui especificamente no transporte, para ajudar no pagamento de combustível, de salários, dos funcionários de uma maneira geral, dos motoristas, cobradores, garageiros, mecânicos, enfim, toda a cadeia de trabalhadores e trabalhadoras do sistema, tá? E esse subsídio é uma forma de compensar uma tarifa que em tese estaria defasada, ou seja, não houve os devidos reajustes ao longo do tempo. Então o poder público coloca recursos públicos para ajudar na operação, coisa que nós precisamos rever. Eu defendo uma revisão completa nessa questão do subsídio, até porque nós temos problemas por demais em outras áreas, como na saúde e educação, e problemas estruturais em nossa capital por falta também de recursos, mas, claro, de eficiência, de gestão e transparência. Vamos lá, seguindo aqui adiante. Me perguntaram se existem cidades que subsidiam o transporte. Sim, existem muitas cidades no Brasil que subsidiam, inclusive com a tarifa zero. Com a tarifa zero é algo em torno de 51 cidades. Eu poderia aqui dar um exemplo de São Luís. Aquiraz, por exemplo, aqui no Ceará. São cidades que aplicam a tarifa zero, mas não é para todo o sistema, pelo menos ainda, não é para todo o sistema de transporte. São para linhas específicas, em horários determinados, onde essas linhas, esses ônibus, levam trabalhadores e trabalhadoras para o centro das cidades, tá? Em horários específicos. Agora, nós temos cidades que colocam a tarifa zero plena, em todos os horários, desde o início da manhã ao final do expediente, por volta de 22, 23 horas. Cidades como Volta Redonda, no interior do Rio de Janeiro. Mas nós precisamos entender que essas cidades elas têm outras fontes de recursos. No caso de Volta Redonda especificamente, ela tem um aporte maior do royalty do petróleo, porque é uma cidade produtora de petróleo. Então ela recebe uma carga maior desse recurso que compensa ela bancar o sistema de transporte público coletivo por ser uma política pública. E aí não afeta as outras áreas, como educação, saúde e infraestrutura. Nós temos cidades do interior de Minas Gerais que também bancam a tarifa zero, mas são cidades mineradoras, que têm outras fontes de recurso. E Teresina, por não ter grandes indústrias, não ter uma arrecadação a maior, de forma, digamos assim, própria, porque depende mais do fundo de participação, das transferências voluntárias do governo federal, então isso diminui a capacidade de subsidiar. E isso afeta naturalmente outras áreas que nós estamos vendo aí problemas à vista, na saúde, na educação e na área da infraestrutura da nossa capital, como a buraqueira, os problemas que nós estamos vendo por aí, à torta e à direita aí em Teresina. Então, o que é que precisa ser feito? Precisa ser encarado o problema de frente com coragem e determinação. Se eu fosse prefeito de Teresina, já teria baixado um decreto de calamidade pública e aberto o sistema durante 120 dias para novas operadoras agirem, trabalharem, operarem no sistema, até a elaboração final de um novo edital e de um processo licitatório, que nós determinaríamos um prazo de 10 anos. Agora, esse subsídio precisa ser revisto. As tarifas precisam ser equalizadas para dentro de uma realidade. Até porque quem mais paga a passagem de ônibus é o empregador formal, através do Vale Transporte para os assalariados de carteira assinada. Porque isso é descontado do imposto de renda. Isso precisa ser dito para a população. Agora, pode ser criados subsídios intermediários para parte da população que não é formal. E isso diminuiria, digamos assim,
o suporte do município em relação aos recursos públicos empregados no sistema. E isso é possível sim fazer. Aí me disseram, e aí o CETUT entra na justiça. Que entre na justiça na busca dos seus possíveis direitos. Mas o direito deles não está acima do direito da população, de ter o direito de ir e vir. E eu garanto que o interesse público tem que estar sempre acima do interesse privado. Isso é importante frisarmos. E se tivéssemos um transporte público de qualidade, com horários regulares, com ar-condicionado, diminuiríamos inclusive os engarrafamentos, porque as pessoas deixariam seus transportes individuais, seus carros na garagem e passariam a ir e vir em ônibus não só para o trabalho, mas como para atividades do lazer. Então é isso. Mande sua pauta, mande sua sugestão para o nosso WhatsApp 86-99828-0000 e as nossas redes sociais. Participem, assistam, compartilhem. É Gustavo Henrique Povo no YouTube, no Instagram e no Facebook. É Gustavo pela cidade.